Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao 38º dia, buscando uma parceria maior com o Espírito Santo, buscando viver com intensidade dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida, agradecendo a Ele, né? Porque estamos conseguindo concluir aquilo que o Espírito colocou em nossos corações, vivenciando as grandes obras maravilhosas que Deus tem feito em nossas vidas. E hoje quero falar sobre nossas atitudes ou nosso comportamento, né? E quando eu falo nosso, eu já estou me referindo a um grupo seleto que escolheu ser parceiro do Espírito Santo, que tem se voltado para a santidade, que tem se voltado para uma vida com Deus, uma vida voltada para Deus, não para qualquer pessoa, não para aqueles que só passaram por esses vídeos e ouviram e não tiveram a mudança de mente e de atitudes, principalmente, né? Então quero ler com os irmãos o livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 1. Nós vamos ler assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação como foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Bem, quero me prender bastante com os irmãos nesses primeiros versículos. No primeiro versículo, Paulo já fala assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Isso ele está chamando a atenção dos santos, daqueles que decidiram viver uma vida voltada para Cristo, daqueles que decidiram viver uma vida em santidade, daqueles que decidiram viver uma vida em parceria com o Espírito Santo, né? Sabe, hoje nós vemos muitas pessoas aceitando Jesus, muitas pessoas se dizendo cristãs, mas com uma conduta totalmente fora daquilo que deveria ser, com uma conduta totalmente fora daquilo que seria de um parceiro do Espírito Santo. Então eu quero que você abra sua mente, o seu coração e entenda que para que nós venhamos ser parceiros do Espírito Santo, nós temos que nos comportar como parceiros do Espírito Santo. Nós temos que andar como parceiros do Espírito Santo. Temos que pensar como parceiros do Espírito Santo. E principalmente, a nossa ação precisa ser a ação de quem é parceiro do Espírito Santo. De certa forma, quantos e quantos falsos profetas há no nosso meio? Por quê? Porque se dizem santos, se dizem cristãos, se dizem parceiros, mas não se comportam como tal, não falam como tal, não andam como tal. Eu lembro agora que quando Jesus foi crucificado, né, Pedro recebeu a profecia de que ele trairia o mestre, ou negaria o mestre 3 vezes antes do galo cantar, e quando falaram assim, esse aí parece com eles, ele disse, pareço, mas não sou um deles. Outros falaram assim, ele se veste igual a eles, eu me visto, mas não sou igual a eles, não sou deles. Mas ele fala igual a eles, eu falo, mas não sou parte deles. Sabe, é bem isso que hoje em dia tem acontecido. Tem muita gente que anda com a Bíblia, fala até da Bíblia, né? Comunica-se com a Bíblia, mas vive pouco que a Bíblia traz. Quero ler com os irmãos um texto que eu gosto muito, que eu sempre falo dele, Josué capítulo 1, verso 8, né? O Deus dá uma determinação para Josué, e Josué, de pronto, ele tem algumas coisas que ele precisa ter na vida dele para que ele consiga viver de uma forma digna daquilo que Deus tem chamado ele. Deus vira para ele e fala, Josué, nunca se aparte do livro
nunca se aparte da tua boca o livro desta lei. Meditarás nele tanto de dia como de noite, para que com cuidado faça conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho e em tudo você será bem sucedido. Sabe, existe preceitos vindo de Deus que nos manda não só ler, não só falar, mas principalmente cumprir o que a Bíblia nos manda. E quando nós cumprimos o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos manda, nós nos tornamos um parceiro com excelência do Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero deixar esse recado para os irmãos nesse 38º dia. Não só fale da Bíblia, não só ande como os crentes ou cristãos, não só fale como crente ou cristãos, não só se vista como os cristãos, mas viva como tal. Viva segundo a referência que Cristo deixou para nós. Viva segundo o desejo ou o costume que Cristo deixou para nós. Cristo deixou um padrão de vida, um estilo de vida. Cristo não deixou um evangelho vazio, mas Cristo nos deu como herança um estilo de vida de santidade, para que você consiga ser parceiro do Espírito Santo na sua plenitude. Nós precisamos ter uma vida de santidade, né? Então, quando você consegue viver essa vida de santidade, você vê as coisas fluindo na sua vida de uma forma normal, de uma forma natural, porque Deus ama quem se entrega com alegria, com amor, com graça. Então, o parceiro do Espírito Santo, ele fica focado em não só ler a palavra, mas ele fica focado também em cumprir a palavra. Deus ama quem cumpre a palavra. O salmista fala no Salmo 119, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Então a gente precisa estar com o coração voltado para a palavra. Precisamos voltar a estar com o coração voltado para aquilo que Deus nos instrui. O parceiro do Espírito Santo, ele precisa ter sensibilidade naquilo que é passado para nós através da palavra. Se nós formos continuar lendo, vai dizer para nós procurarmos a unidade no Espírito, né? No verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. Sabe? Nós precisamos entender que nós somos unidade. Juntos formamos o corpo de Cristo. Separados somos apenas membros, né? E membro separado não tem vida. Membro só tem vida quando está reunindo com o corpo. Então, foca nisso. Se volte totalmente para Deus, se volte totalmente para a palavra. E o verso 2 vai dizer, na vocação dos que foi chamado, né? Nós precisamos andar digno. Olha só, coisa incrível. Eu não falei sobre isso, mas eu quero salientar isso com vocês. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como foste chamado. Deus nos escolheu, nos chamou. E nós precisamos nos comportar como tais. Andar digno desse chamado que Deus nos fez. E aí Paulo salienta no verso 2 o seguinte: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, não em guerra, mas em paz. Viva o novo do Senhor na sua vida todos os dias e cumpra fielmente o que essa palavra traz. O parceiro do Espírito Santo, ele vive com dignidade dentro daquilo que o Espírito tem direcionado a ele. Então que você, que eu, que nós venhamos entender que unidade não é só palavra. Unidade é atitude. Viva unido com o seu irmão. Viva unido com o Espírito de Deus. Viva unido com a palavra de Deus. E viva o sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe e se comporte como um parceiro do Espírito.